Olá, está no ar mais um JR Entrevista e hoje a nossa conversa é com o presidente do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é responsável por defender a concorrência no mercado brasileiro. Gustavo Augusto Freitas, muito obrigado pela presença aqui com a gente, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui na Record, conversando com você, conversando com os espectadores e podendo falar um pouquinho mais sobre concorrência, sobre livre iniciativa e sobre um mercado justo. Acaba que são temas que interessam a todos os brasileiros que são consumidores, né? E querem ter o melhor produto, o melhor serviço, com o melhor preço, o preço mais justo possível. E o senhor, inclusive, assumiu o conselho recentemente, já assinou uma portaria concentrando as investigações no setor de combustíveis, que é um setor também muito sensível ao bolso, ao humor do brasileiro, quando vai encher o tanque no posto de combustíveis. E o senhor, a investigação é exatamente para investigar se há existência de cartel no setor. Já tivemos investigações anteriores que concluíram, né, e combateram cartéis em diversos locais do país, inclusive aqui no Distrito Federal. Como vai ser essa nova investigação, já que é um setor tão complicado nesse sentido? O CAD, desde 2013, vem tendo investigações na área de combustível. Foi o primeiro ano em que o CAD abriu e julgou várias investigações. Desde então, a gente tem mais de 700 milhões de multas aplicadas. São mais de 20 casos que a gente julgou sobre o tema. Muito recentemente, o último caso que a gente julgou foi do cartel daqui do Distrito Federal, que foi um cartel de combustível que tinham 8 redes de postos de gasolina. Não são 8 postos, são 8 redes. Uma confessou a conduta e pagou voluntariamente, as outras 7 foram condenadas e mais 10 pessoas físicas foram condenadas. Então, só nesse último caso, a gente aplicou 150 milhões de multa. E nós tivemos aí alguma coisa de 90 milhões de pagamentos voluntários das pessoas que confessaram. Então, no total, deu 245 milhões de reais. Isso é só a punição. A gente estima, só no Distrito Federal, a gente estima que o cartel, pelo sobrepreço, ele gera um dano de mais ou menos 2 bilhões de reais por ano para os consumidores. Em termos do preço que seria o preço competitivo, do preço que é cobrado artificialmente. E isso é uma coisa que afeta todo mundo, afeta a indústria, afeta a economia, afeta quem anda de ônibus, afeta quem usa o carro, afeta o Uber. Ou seja, 10 centavos, 20 centavos o preço da gasolina é muita diferença. Agora, pelo visto, é um combate que precisa ser constante, porque houve um novo alerta, né, da Advocacia Geral da União, inclusive, de que pode estar havendo novamente a formação de cartéis aqui no Distrito Federal, em outros pontos do país. Como é que é esse trabalho do CAD, em linhas gerais, né, para a gente entender como funciona esse combate, já que a gente vê que foram desarticuladas esses responsáveis, né, foram completamente retirados do mercado. Sim. E a situação continua parecida, pelo menos. É um trabalho de combate ao crime organizado, assim. O cartel no Brasil é uma atividade criminosa. Eu sempre digo, não é como se fossem 2 donos de padaria combinando o preço de pão. Quando a gente faz interceptação telefônica, a gente faz as buscas, a gente vai ver as mensagens de celular, tem ameaça, são estruturas muito complexas, são grupos grandes que mexem grande quantidade de dinheiro e, às vezes, associada a outras condutas criminosas que não só o cartel, ou seja, não só o crime econômico, mas às vezes associado à lavagem de dinheiro, às vezes isso vem associado à corrupção, às vezes isso vai vir associado a crime ambiental. E a solução para isso é a articulação. A gente está conversando com o Ministério da Justiça para trabalhar junto com a Polícia Federal, nós temos uma área de inteligência no CAD, nós estamos com essa área com esforços redobrados para o setor, alocamos esse tipo de investigação como prioritário para esse ano, para o ano que vem. Foi a primeira vez que a gente fez isso. E, a partir de agora, a gente vai tentar dobrar os esforços para localizar e identificar esses cartéis. Inclusive, aqui no Distrito Federal, temos em breve mais um julgamento sobre uma investigação do tipo, né? Na semana que vem, a gente deve ter, na próxima sessão de julgamento, a gente já deve ter alguns julgamentos. Estamos com algumas investigações em curso, em andamento. A gente espera alguns resultados no próximo ano. E nós estamos... É um trabalho contínuo. Eu tenho conversado com as refinarias, tenho conversado com as distribuidoras. A gente vai tentar fazer estratégias comuns para tentar localizar e identificar esses cartéis e, uma vez identificados, agir com rigor. A forma de combater a formação de cartéis em qualquer setor pelo CAD é basicamente a mesma?
sempre é um trabalho de investigação em parceria com as autoridades policiais. Então, o cartel, diferentemente de outras atividades que o CAD exerce, é uma atividade que exige muito a investigação policial. Ou seja, a gente precisa ter escuta telefônica, a gente precisa ter busca e apreensão, e para isso a gente precisa de parcerias com o Ministério Público, com as polícias locais, com a Polícia Federal. Nesse ponto é um pouco diferente de outras infrações à ordem econômica. Nós temos outras infrações que são mais econômicas, que são mais fáceis de detectar. Eu costumo dizer que o cartel é uma infração difícil de ser detectada, mas fácil de julgar. Ou seja, uma vez que você verifica, vai lá em campo e vê as pessoas combinando o preço, o julgamento é linear, eles serão condenados. Nós temos outras condutas que não são de cartel, que é quando a gente, por exemplo, tem o abuso de uma posição econômica, são condutas muito claras, às vezes quem está fazendo, inclusive, anuncia, coloca propaganda sobre isso, mas a parte econômica, para identificar se isso é ou não uma infração, é mais complexa. E aí a abordagem é diferente. Na combinação de preço, por exemplo, né, por mais que seja feita essa combinação por baixo dos panos, o preço está lá anunciado, todo consumidor está vendo que o preço está igual em todo lugar, né? Esse é um problema do cartel, porque se a gente somente mostrar que as duas empresas estão com preços iguais, a gente não prova o cartel. Ou seja, legalmente falando, eu tenho que provar que há um acordo. Por quê? Uma empresa pode dizer, olha, eu vi o meu concorrente vendendo a R$ 1,99 e eu botei o mesmo preço. Isso não é uma infração. Como o pipoqueiro na porta de uma escola, Isso. Chega um outro pipoqueiro, qual é o seu preço aí? Ele coloca o mesmo preço e pronto. E não é propriamente um cartel. O que faz ser o cartel é se o pipoqueiro começa a combinar com outros e diz, olha só, eu vou aumentar o meu preço, você aumenta o seu também. Nesse momento é que quando você está artificialmente inflando a concorrência, é que você tem uma infração. E nessas grandes redes, a gente só consegue verificar isso, por exemplo, vendo as mensagens telefônicas, vendo conversa de WhatsApp. Às vezes, a gente vai encontrar isso em e-mail, às vezes tem documentos. Nós temos também muita gente que entra no programa de leniência ou no Disque Denúncia, ou seja, pessoas que trabalhavam dentro da empresa, que depois trazem para a gente relatórios, explicam como é que era, ou a própria empresa. No caso do cartel DF, isso aconteceu. Uma das redes voluntariamente confessou a conduta e apresentou prova contra os demais. Aí a gente diminui a penalidade, mas consegue provas para condenar os outros. É como uma delação premiada. Olha, o CAD foi o precursor da delação premiada. Antes de existir a delação premiada, o CAD já tinha o seu programa de leniência. Inclusive, foi uma inspiração quando se começou a delação premiada no crime organizado e na corrupção, foi uma inspiração vinda do CAD. E é interessante, por exemplo, os casos da Lava Jato que tiveram lá atrás, nós também tivemos leniências, enquanto que houve os acordos de delação premiada, as nossas não foram anuladas. As leniências de fraude e licitação, que também é um tema que o CAD enfrenta, ou seja, o cartel em licitação, essas foram mantidas. A gente tem um programa muito tradicional que é uma referência para o mundo. Hoje, o problema do CAD está sendo o contrário. Nós estamos hoje com mais propostas de acordo e de delação do que nós temos necessidade. Tem algumas investigações que nós já não estamos mais aceitando delação, por quê? Nós já temos 6, 7 pessoas que já confessaram, 7 empresas que já confessaram a conduta, então a partir dali a gente vai punir os outros. E a gente tem uma figura chamada marker, que é como se fosse uma marcação. A empresa, quando ela vai lá, ela pede no CAD, a gente dá um recibo do dia e a hora que ela pediu. E a gente vai pela ordem cronológica. Então, a partir do momento que, naquela ordem cronológica, nós já estamos satisfeitos, nós não aceitamos mais esse instituto. Agora, tão complicado quanto combater o cartel é também analisar as fusões de grandes empresas, porque o efeito para o consumidor é muito parecido, né? Se as grandes empresas se unem, você não tem o cartel, mas também não tem concorrência. E aí, se uma empresa muito grande domina um setor, ela pode colocar o preço que quiser. E eu fiz essa introdução para entrar no setor aéreo, que o brasileiro sofre. Não é de hoje, são poucas empresas, né? E temos agora em discussão a fusão de duas companhias, a Gol e a Azul. Como é que vai ser essa análise do CAD, né, nesse caso, para tentar, se não conseguir melhorar a situação do consumidor que voa de avião, pelo menos não piorar ainda mais? Perfeito. O CAD ele atua em duas frentes diferentes. Uma é essa que a gente estava conversando antes, que é as infrações, ou seja, uma conduta repressiva. A empresa foi lá e cometeu uma conduta que é irregular, nós vamos lá, investigamos e punimos. O que nós estamos falando agora é a conduta preventiva.
Ou seja, quando as empresas começam a fazer concentração, antes que elas façam isso, nós atuamos. A gente só atua com empresas quando uma delas tem um faturamento acima de 750 milhões de reais por ano. Então, são empresas muito grandes. E esse é o caso, por exemplo, da Gol e Azul. Esse caso da Gol e Azul foi uma investigação do CAD, porque as empresas não pediram, até o momento, nem a fusão, nem o compartilhamento de voo. Houve o anúncio ao mercado que elas estariam fazendo a fusão. Em nenhum momento houve essa solicitação, que tem que ser prévia. Ou seja, se a empresa faz a fusão e ela não pede isso antes de consumar, ela já pode ser punida e a gente pode mandar desfazer. Nesse caso, a empresa não pediu. Nós abrimos uma investigação para ver se tinha acontecido isso, ou seja, uma consumação prematura. E o que nós verificamos até agora é que eles não iniciaram a fusão, pelo menos é o que as empresas alegam, mas que eles teriam começado um compartilhamento de voos. E aí, essa é uma discussão que o tribunal vai ter que enfrentar. Mas eu vou tentar ser mais didático. Quando você tem um voo internacional, por exemplo, Lisboa, São Paulo, e uma empresa quer oferecer esse voo, vamos dizer que uma empresa de Portugal ou da Espanha quer oferecer esse voo de Lisboa para São Paulo. Ela não consegue encher um avião só com os passageiros de São Paulo. Ela precisa que venha o passageiro de Recife, o passageiro de Porto Alegre, que vão fazer conexão em Guarulhos e vão lotar esse voo. Para fazer isso, ela tem que fazer uma parceria com uma outra empresa. E aí a gente chama isso de code share, que é o compartilhamento de voos. E aí ela faz uma parceria com uma empresa local, normalmente. Essa empresa local vende o ticket e quando você compra, seja na empresa estrangeira, seja na empresa local, você nem vê essa operação. Você compra um voo, por exemplo, Porto Alegre e Lisboa. Envolvendo várias companhias. Envolvendo várias companhias e o consumidor não sabe o que está acontecendo. Isso o CAD falou que não precisa pedir autorização CAD. Então, lá atrás, o CAD já analisou essa questão, viu que isso é muito benéfico para o consumidor, porque permite que mais empresas estrangeiras ofereçam voos, o consumidor tem a vantagem de comprar de uma vez só, ele não tem que comprar uma passagem, depois comprar outra. O voo pode ficar mais barato também, voo fica mais barato. Se ele perder a conexão, já está tudo certo, a empresa já sabe qual é ela consegue rearranjar, porque já sabe o atraso. Então, isso é muito favorável para o consumidor e o CAD não atrapalha e não pede nenhum tipo de pedido nesse tipo de operação. O que aconteceu no caso Gol e Azul, as empresas disseram que estavam fazendo um compartilhamento de voo, mas não é essa a hipótese do CAD. O que o CAD tinha dito lá atrás era que eram voos internacionais com compartilhamento de voo com uma empresa nacional. No caso, a Gol e Azul são concorrentes diretos. Então, isso o CAD não tinha analisado. Se, em sendo concorrentes diretos, esse compartilhamento de voo precisa ou não ser notificado, é isso que nós vamos julgar. Se o tribunal já está com o conselheiro Carlos Jacques, que é o relator, ele já adiantou muito a investigação, podem ocorrer de, primeiro, a gente verificar que a fusão já iniciou, se isso for comprovado, as empresas vão ser penalizadas, nós podemos entender que a fusão não iniciou e que esse compartilhamento é benéfico para o consumidor e autorizar, ou a gente pode entender que o compartilhamento é maléfico ao consumidor e mandar desfazer. E aí, para qualquer um desses entendimentos, a lógica é a partir desse olhar do benefício ao consumidor. A gente trabalha muito com evidência econômica e a proteção do bem-estar do consumidor. Então, diferentemente do PROCON, por exemplo, a gente não vê o consumidor como indivíduo. Quando você tem um problema numa loja e você é mal atendido, você vai, de modo geral, no PROCON. O CAD, a gente faz uma proteção do consumidor como categoria geral. Ou seja, a gente protege coletivamente o consumidor, o bem-estar do consumidor. E como é que a gente faz isso? Tentando preços mais baratos, mais inovação, mais opção, mais concorrente. É isso que a gente tenta fomentar no mercado. A gente verifica, quando a gente analisa uma conduta como essa, diferente de cartel. Cartel é punição e não tem conversa. Mas quando a gente vê uma conduta como essa, a gente vai ver, bem, esse compartilhamento é bom para o consumidor? As passagens ficam mais baratas? Isso permite um maior número de concorrentes? Isso vai permitir uma inovação? Se as respostas para isso, nos testes econômicos, nas provas, foram contrárias, ou seja, se isso está prejudicando o consumidor, se diminuiu a oferta de voos, se as passagens ficaram mais caras pelo compartilhamento, as empresas poderão ser punidas e a gente pode mandar desfazer a operação. Perfeito.
E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais. E, presidente, o senhor falava aí do setor, né, de transporte aéreo, que nós temos, assim, por exemplo, Brasília, São Paulo hoje, 3 companhias oferecendo esse voo. Né? E aí, se a gente tem uma a menos, de repente, não estou querendo concluir que o CAD não vai deixar as duas se fundirem, não, mas vai ser uma preocupação dentro desse julgamento, né, de que, olha, vamos ser só 2, como a gente faz para ampliar esse mercado? Porque uma preocupação do CAD em qualquer mercado, não só o da aviação, é em estimular a concorrência. Mas parece que o setor aéreo é muito difícil entrar um novo player nesse mercado, né? Isso é uma coisa que a gente tem que verificar, é um problema. A gente teve algumas entradas no passado, como foi o caso da Webjet, onde depois a Webjet foi comprada pela Gol. O CAD fez um estudo depois da operação e percebeu que talvez nós deveríamos ter sido mais rígidos. Então, depois desse estudo, porque a gente viu que os preços não tiveram as vantagens que a gente estava imaginando, foram piores para o consumidor, esse é um estudo que está nos baseando hoje, são as evidências que nós temos para o setor aéreo. Então, há uma preocupação muito grande em fusão de empresas. Mas eu quero deixar muito claro, a Gol e a Azul não apresentaram uma fusão. Elas anunciaram ao mercado uma fusão, mas não houve nenhum contrato e não foi pedido ao CAD uma fusão. O que nós estamos verificando é se a conduta delas ao compartilhar voos pode ter sido uma fusão disfarçada e aí isso vai ser um motivo de penalidade. Perfeito. Hoje o CAD não está analisando essa fusão. E nós temos também por parte da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que regulamenta o setor, uma autorização, né, para empresas estrangeiras também explorarem esse mercado doméstico. Se esperava que ampliasse a concorrência, mas a gente não viu isso na prática. Existem vários fatores para isso, né? O mercado brasileiro ele é um mercado com uma dimensão geográfica muito elevada e um número de consumidores muito concentrado em poucas cidades. Então, é difícil, às vezes, uma empresa estrangeira conseguir entrar com uma malha para atender o país todo. E, às vezes, ele vai precisar de uma parceria local. Esse é um fator que a gente analisa e contribui apenas em estudos econômicos. O que o CAD tenta fazer são remover as barreiras artificiais de entrada. Ou seja, o CAD ele não tem como trazer uma empresa, isso talvez seja uma coisa mais da política econômica, da política regulatória, mas o que a gente tenta evitar são condutas que impeçam que os concorrentes entrem. Um tema que a gente está em investigação, nós já conversamos com isso, é justamente o problema que a gente chama de colusão algorítmica, que é o quê? Preços de passagem está sendo combinados de forma informatizada. Esse é um tema que nós já conversamos algumas vezes, a gente tem investigação em curso também para analisar isso. Agora, quando você tira barreiras, o que a gente espera, quanto menos barreiras regulatórias, menos barreiras econômicas existem para a entrada, o que a gente espera é que outros parceiros entrem. Mas, sem dúvida, hoje é um setor concentrado. E outros setores que ainda não são tão concentrados, parece que a tendência é essa, é de concentração. Vou citar como exemplo o mercado pet, as duas gigantes do setor, né, já anunciaram uma fusão, e também no mercado de carne bovina. Nós já tivemos uma grande, né, fusão, uma grande empresa que é uma multinacional do ramo já em atividade no país e esse mercado pode ficar ainda mais concentrado. Quais são as preocupações nesses dois setores? Olha, a questão da concentração é o dilema de qualquer autoridade antitruste do mundo. E eu vou explicar. De modo geral, quando as empresas começam a se concentrar e se tornam maiores, elas têm ganho de escala e, em regra, isso diminui preço. Então, as fusões, em muitos casos, você vai ter um produto mais barato para o consumidor, de maior qualidade. O problema é que, se ela passa do ponto, ou seja, se o mercado começa a ficar muito concentrado, excessivamente concentrado, a empresa resultante se torna uma monopolista. E aí ela para de ter interesse em praticar preço baixo e ela para de ter interesse em inovar. Se você também não deixa ninguém se juntar, as empresas se tornam ineficientes. Às vezes elas quebram. Às vezes elas têm que se juntar para conseguir investir. Às vezes uma delas já não está conseguindo ser tão eficiente no mercado. Às vezes ela já está tendo um problema, por exemplo, de um concorrente estrangeiro, um concorrente chinês, e às vezes ela tem que se juntar. O CAD ele tem essa balança muito complexa. Quer ver, olha, até onde essa fusão é benéfica, ela vai gerar efeitos para o consumidor e a gente vai deixá-la acontecer,
ou em que ponto é a linha vermelha que a gente não pode deixar acontecer mais. O que é mais comum não é a gente aprovar ou reprovar, é a gente colocar remédios, ou seja, a gente permite a operação, mas limita ela. Então, às vezes, a gente determina venda de lojas, ou às vezes a gente vai criar um outro concorrente, ou pedir para se ter condições para a entrada de um outro concorrente, ou parte da operação não vai poder ser realizada, ou a gente coloca algum tipo de remédio para se garantir que o mercado funcione bem e se permita a entrada de outros. Então, quando a gente vai ver em termos de reprovação, o mundo hoje reprova mais ou menos ele coloca restrições a 1 a 2% das operações que ele examina. O CADE examina 700 operações ano. Nós, no ano passado, colocamos restrições, se você considerar as reprovadas, com remédios, as que desistiram, em 7%. Então, a gente está mais ou menos nessa média mundial de 1%. Os dois casos eles vão ser julgados pelo tribunal por motivos distintos. O caso da PET Cobasi, e ele está um caso interessante, porque ele tem um terceiro interessado, que é a PET Love, e as empresas estão muito atuantes, né? As duas, obviamente, a PET Cobasi defendendo a fusão e a PET Love sendo contrária à fusão. O que nós vamos ter que analisar é loja a loja, em cada local, se as fusões naquelas lojas estão dando concentrações muito altas. A gente fez isso, por exemplo, no Big Carrefour. É um estudo muito complexo, a gente faz os raios locais a local, examina quem está no mercado, se quem pode entrar no mercado consegue competir, e a partir daí ele te diz, olha, essa operação pode ir em frente, ou então talvez a gente tenha que excluir essas lojas. Então, o momento agora, a área técnica se manifestou favoravelmente à operação, o tribunal agora vai julgar e a gente está nesse processo de identificar local a local. Pode ser que a gente não autorize, pode ser que a gente autorize de forma parcial, ou seja, a gente preveja que algumas lojas vão ter que ser vendidas por um terceiro, e aí talvez entre um terceiro concorrente que compre um conjunto de lojas, isso é muito comum da gente fazer, ou pode ser que a gente aprove a operação como está, talvez com um ou outro remédio. Esse caso a gente ainda está na fase de investigação. E depois nessa fase da matemática, né? Da regional. E nós temos também a questão, né, da telefonia e internet. É outro setor complicadíssimo. O senhor, assim que chegou ao CAD, né, inclusive participou ali dos julgamentos da Oi, o espólio da Oi, que teve que ser dividido, compartilhado entre as outras operadoras. E hoje nós temos no CAD também uma briga entre navegadores de internet. Sim. Né? Se a gente pensar lá em 1990 e pouco, quando surgiu a internet, a gente já teve um grande debate, porque havia uma concentração em torno do finado Internet Explorer. De lá para cá, eu já estou entregando minha idade, né? Muita coisa andou, mas a gente continua com a mesma briga, só que com outros nomes nesse momento, né? Esse caso é interessante, você está se referindo à representação do Opera contra a Microsoft e o sistema de navegação WED. Essa investigação começou agora. Nós recebemos isso essa semana. Uma investigação dessa não é rápida, ela costuma levar 1, 2 anos, até a gente ter as evidências, a gente consulta todo mundo no mercado, a gente vai ver as práticas comuns ou não. Esse problema é o problema da venda casada e, às vezes, do self-preference. Quando a gente fala venda casada, e a lei do CAD fala que venda casada é uma infração, a gente tem que ver o seguinte, a venda casada é favorável ou é ruim para o consumidor? Um exemplo que eu gosto de dar é o do carro. Quando você compra um carro, o carro vem com as rodas, vem com o step, vem com a chave de rodas, vem com um triângulo, vem com um tapete. O volante já está lá? O volante já está lá. Você poderia chegar e dizer, olha, tudo bem, vai vender o carro, mas o step tem que ser separado. A chave de roda tem que ser separado. O triângulo não pode estar junto. Se você começar a separar esse tipo de produto, a tendência é que o preço final para o consumidor vai ficar maior. Quando você empacota todos esses produtos numa única venda, a indústria já se prepara, como o custo daquilo ali, perto do custo do carro, é muito pequeno, isso é favorável para o consumidor. Tanto porque o preço fica melhor, como porque o consumidor é mais prático, ele compra tudo de uma vez só, ele não tem que ficar comprando vários produtos. Então, quando você compra, por exemplo, um computador, um laptop, é muito prático para o consumidor, ele já vinha ali com o sistema operacional funcionando, ele já tem ali um navegador de internet, porque o consumidor quer chegar em casa, quer plugar aquilo ali na tomada e quer usar a internet. Que é a facilidade. Que é a facilidade. Imagina se ele tem que comprar um laptop e chega em casa, não, mas não tem nada. Agora você tem que comprar o sistema operacional. Aí ele compra o sistema operacional. Agora
você tem que comprar o seu navegador na internet, porque o seu sistema não funciona na internet. Isso é ruim para o consumidor e, às vezes, os preços podem ficar maiores. Por outro lado, essa pré-instalação de produtos, às vezes, geram vantagens que são anticompetitivas para quem tem muito poder de mercado. Isso é um problema clássico. E aí, o que pode acabar acontecendo? Os outros concorrentes não conseguem entrar. A acusação aqui, especificamente, é que a Microsoft estaria beneficiando o próprio sistema de navegador dela. Não há um problema em se vender esses produtos associados de modo geral. O que há o problema é quando começa a se adotar práticas que são estranhas ao mercado para tentar prejudicar a entrada de concorrentes. Então, por exemplo, na hora de você mudar o sistema operacional, o sistema volta ao sistema de fábrica. Aí o cliente coloca de novo que ele quer usar o outro. Aí a coisa reinstala. Aí na próxima atualização, o sistema de navegação que ele colocou não está funcionando mais e aí volta o de instalação. Não é o caso dessa investigação, porque ela está muito no início, mas já teve investigações que a gente viu que o cliente, para trocar de padrão, tinha que passar por 15 procedimentos diferentes. Aí a tela disse que vai dar problema, que o sistema vai ficar corrompido. Esse tipo de conduta, se não tem uma racionalidade econômica, se é só para excluir o concorrente, se é só para forçar um produto que o consumidor não quer, aí ele pode ser punido. A gente vai ter que estabelecer isso, ou seja, o sistema operacional vir com o navegador, por si só, não é uma proibição. Agora, se a Microsoft está usando o poder de mercado dela, e a gente já tem várias investigações dessas, a Apple, por exemplo, teve investigação há pouquíssimo tempo, também estabelecendo restrições. Se isso estiver acontecendo, aí a empresa poderá ser punida e a gente pode, eventualmente, dar comandos para separar os produtos. Vamos ficar de olho, porque vai ser muito interessante acompanhar essa nova batalha aí das gigantes de internet. E o JR Entrevista faz um rápido intervalo. Na volta, a gente continua a conversa com o presidente do CAD, Gustavo Augusto Freitas, e vamos falar do Pix. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o presidente do CAD, Gustavo Augusto Freitas. Presidente, nós vamos entrar agora em um assunto mais complexo um pouco. A investigação sobre a seção 301, né? Os Estados Unidos, em uma ação comercial contra o Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está usando esse dispositivo para justificar essa investigação, né, sobre o Brasil. E segundo Trump, o que a gente tem? Algumas medidas da justiça brasileira estariam afetando negativamente plataformas de redes sociais que são empresas multinacionais mais sediadas nos Estados Unidos. E também o próprio Pix é alvo de questionamento dentro dessa questão mais abrangente de toda essa seção 301. Tem algum fundamento, né? Porque a gente vê que, inclusive, tem questões ligadas a meio ambiente, né? E eu acho que o CAD, meio ambiente, não vai ser especialidade, mas a concorrência, se realmente, de fato, o Brasil comercialmente está fazendo algo que possa prejudicar os Estados Unidos, acho que aí é nosso ponto de entrada nesse assunto, né? Isso. A seção 301 é uma investigação jurídica sobre práticas comerciais que não são leais, que são... que prejudicam o comércio internacional. E o CAD, de modo geral, ele é muito sensível, na verdade, ao contrário, à ampliação do comércio, à facilitação da competição, da livre iniciativa. Então, isso entrou um pouco naquele pacote do tarifaço. Eu não vou comentar toda a seção 301, mas eu posso falar dos temas que são nossos, que são plataformas digitais e a questão do Pix. Vamos começar pelas plataformas digitais, né? Certo. Quando a gente fala de regulação de plataforma, nós temos dois tipos de regulação diferentes. Uma é o que a gente chama de regulação de conteúdo, ou seja, uma pessoa botou um post, ameaçou outro, xingou, e você tem que tirar esse post do ar. Isso, de modo geral, não é papel do CAD e nem dos seus correspondentes no mundo. Nós conversamos com todas as agências da Europa, eu mesmo tive esse ano nos Estados Unidos com o FTC, que é o equivalente americano ao CAD. Conheci o novo chefe da agência já da gestão Trump. Ninguém cuida disso no mundo, né? Assim. Conteúdo, na defesa da concorrência, esse não é um tema. Existem, às vezes, discussões judiciais sobre isso, mas as autoridades de defesa da concorrência não lidam com regulação de conteúdo. O que a gente lida é regulação econômica. Então, você pode ter uma plataforma digital que ela abuse de uma posição que ela tem e prejudique o consumidor do ponto de vista econômico. E aí, nesse ponto,
nós, a União Europeia, os Estados Unidos, a gente atua. Um exemplo que está acontecendo no Brasil é o caso da Apple. Então, quando você vai usar um aplicativo da Apple, se você tiver um iPad, um iPhone, você só consegue baixar aquele aplicativo de uma loja da Apple. Você não consegue chegar na internet e baixar o aplicativo. Só que, às vezes, você vai ter um serviço, por exemplo, você assina um Spotify ou assina algum serviço de streaming dentro da plataforma, que ele é oferecido mais barato fora. E a plataforma impede que o aplicativo avise isso ao consumidor. E isso vai contra, né? O CAD impediu. Nós demos uma medida preventiva dizendo o seguinte, olha, o aplicativo ele tem que ter o direito de dizer para o consumidor, olha, se você assinar no meu site e não assinar aqui, eu vou te fazer uma oferta melhor, tem uma oferta melhor lá. Ou seja, são essas ferramentas que permitem a competição e que permitem ter mais aplicativos. Isso o CAD já determinou. Isso é muito parecido com o que está acontecendo na Califórnia, muito parecido com o que está acontecendo na União Europeia, inclusive de se criar outras formas de você baixar aplicativo que não sejam só a loja da Apple. Na União Europeia, o custo dos aplicativos está caindo em torno de 10%. Ou seja, não é por aí que o Donald Trump vai encontrar um bom argumento, então, nessa guerra comercial, entre aspas, aí com o Brasil. Mas e o Pix? No que o Pix brasileiro pode atrapalhar os grandes negócios da maior potência mundial, que são os Estados Unidos? O CAD atuou durante alguns anos, junto com o Banco Central, para democratizar o sistema de pagamentos no Brasil. Então, a gente tinha muito lá atrás um duopólio Visa, Master, poucas lojas tinham máquina e você tinha que alugar uma maquininha para outra maquininha para outra, aquilo era caro, tinha lugar que você não passava Visa, não passava Master. Duas empresas que são dos Estados Unidos. Sim, tinham parceiros nacionais, mas são bandeiras internacionais muito conhecidas. E, durante os anos, o CAD atuou para abrir esse mercado. Hoje, você chega em qualquer lugar e qualquer um tem maquininha. Você chega no motorista de ônibus, você chega na barraquinha de praia e tem lá uma maquininha que consegue passar o cartão e passa todos na mesma maquininha. Antigamente, era uma do Master e outra do Visa. Ali, passa todos os cartões. Por que aconteceu isso? Lá atrás, o CAD e o Banco Central obrigaram as maquininhas a ter criptografia de todos os cartões. Então, hoje já não é mais possível a maquininha de um cartão só. Aquilo barateou enormemente os custos e democratizou a forma de pagamento. Nessa mesma linha, então, isso era uma coisa, não é nova. Nessa mesma linha veio o Pix, que é uma forma de pagamento instantânea, praticamente instantânea, gratuita, democrática, que funciona como dinheiro. Se a gente parar para pensar, vai dizer, bem, mas o governo está permitindo o pagamento de graça, mas o dinheiro físico é isso. Assim, o governo também, ele dá, quando é o dinheiro físico, ele é controlado pelo governo, é o governo que imprime, ele fornece esse serviço, em teoria, gratuitamente para os cidadãos, claro que ele cobra um tributo, né? Mas o dinheiro, ele circula... É por isso que uma nota de 10 tem o mesmo valor que 5 de 2, né? Sim, porque o governo controla. Então, assim como você pode fazer isso com uma moeda de metal, você pode fazer isso com uma moeda de papel, você faz isso com uma moeda digital, você pode fazer isso com o Pix. Então, o Pix como meio de pagamento é natural que os governos, embora o Brasil seja um precursor na área, mas é uma forma de pagamento regulada pelo governo e é dinheiro vivo. Hoje, para o Brasil, o Pix equivale a pagar em cash. E a gente pode dizer que o Pix, então, assim como outras iniciativas do CAD junto ao Banco Central, ampliaram a concorrência. Sem dúvida. E a queixa dos Estados Unidos é uma queixa que vem na contramão, né? De reduzir a concorrência. Porque o que aconteceu isso já no governo Temer? Se permitiu que as lojas dessem desconto a partir da forma de pagamento. Antigamente, se a loja fosse aceitar dinheiro ou cartão ou cheque, ela era obrigada a cobrar o mesmo valor e as bandeiras de cartão colocavam isso no contrato. Se a loja cobrasse um valor diferente para o cartão de crédito ou para o dinheiro, ela podia ser descredenciada. E claro que o dinheiro era dinheiro na mão do lojista e o cartão ele paga uma taxa. O Pix quebrou essa lógica, porque hoje em dia a pessoa não quer levar o dinheiro, mas ele pode não passar o cartão, passa por um Pix e hoje ele consegue ter um desconto. A lei diz, o lojista tem direito a dar o desconto pelo meio de pagamento. Inclusive, então, quem compra pela internet vê muito isso, né? No Pix costuma ser um desconto maior. E, obviamente, se a pessoa está deixando de pagar no cartão e está passando no Pix, obviamente é uma renda a menos para o cartão, uma concorrência que você está fazendo. A gente espera, com isso, baixar as taxas do cartão.
Especificamente, o CAD entrou nessa discussão quando o WhatsApp, né, na verdade, a Meta, que controla o WhatsApp, quis implementar o pagamento, né, que ele chama de WhatsApp Pay, ou seja, a forma de pagamento pelo WhatsApp. Isso foi em 2022. E nós suspendemos esse pagamento por uma semana. E por que suspendemos o pagamento por uma semana? Porque isso foi anunciado pela imprensa, o produto foi anunciado, mas não houve aquela solicitação prévia no CAD. E ali você tinha o WhatsApp se juntando com a Cielo, que é o que a gente chama de um contrato associativo. Nesse caso, como são duas grandes empresas, antes delas fazerem essas combinações, elas devem pedir ao CAD dependendo do contrato. Naquele momento, quando a operação foi anunciada, nós suspendemos a operação por uma semana, as empresas prestaram esclarecimentos, nós verificamos a documentação, vimos que estava tudo certo e elas foram autorizadas uma semana depois. Então, hoje, o WhatsApp e a Meta podem fazer pagamentos. O que está acontecendo é que não foi um meio de pagamento popularizado. Os consumidores preferiram optar pelo Pix. Sim, e aí o consumidor ele tem que escolher o produto que é melhor para ele. Mas hoje a Meta pode fazer esses pagamentos. Isso foi uma suspensão muito rápida. Não me parece aí que seja algo que vá gerar um problema, de fato, do ponto de vista internacional. Perfeito. E para quem está acompanhando a gente, às vezes pode pensar que o CAD está meio distante do consumidor final, né? As questões tão complexas de fusões, de cartel, mas a pessoa que está lá no posto de combustível enchendo o tanque ou está comprando um serviço, um produto e percebendo que ou o produto está com uma qualidade pior, um preço mais alto e está desconfiado de que aconteceu alguma coisa, ele pode pedir socorro ao CAD? Pode. Todos nós somos consumidores, né? Todos nós consumimos produtos todos os dias e se o produto é mais eficiente, se ele é mais barato, se ele é melhor, isso melhora a vida de todos ou piora a vida de todos se for em sentido contrário. O caminho correto do consumidor entrar no sistema de proteção ao consumidor, o ideal é pelo PROCON. Então, o PROCON é muito pulverizado no Brasil. Ele depois se junta com a Senacom e nós, o CAD, ele tem o vínculo com o Ministério da Justiça, assim como a Secretaria Nacional do Consumidor, nós trocamos informações. Porém, se o consumidor tem alguma denúncia específica, por exemplo, como cartel, nós temos na nossa página, que é o gov.br/CAD, nós temos o Clique Denúncia, que você pode ir lá no Clique Denúncia, coloca a sua denúncia, junta provas, é totalmente anônimo, e a partir daí nós fazemos uma triagem e vemos se é um caso de ter investigação ou não. Para a gente, o ideal do Clique Denúncia é quando nós pegamos pessoas que trabalhavam em empresas que tinham condutas que eram sabidamente anticompetitivas pelos empregados, ele saiu da empresa e às vezes ele tem provas disso. Muitos dos nossos casos começam assim. Então, o ex-empregado denuncia, olha, eles se reuniam todo dia naquele restaurante X e lá eles combinavam preço. Ou então, olha, uma vez por ano, todo mundo ia para a cidade tal, passava todos os donos de empresa uma semana naquela cidade, num resort, e ali saía os preços do ano inteiro. Esse tipo de coisa pelo Clique Denúncia é muito importante, nós garantimos o anonimato, agora precisa de prova. E isso é uma coisa importante. Perfeito. Gustavo Augusto Freitas, presidente do CAD, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e o CAD está para defender o consumidor, defender o bem-estar da população e defender a inovação e a competição. É isso aí. E o JR Entrevista fica por aqui. Obrigado também a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.